Graças a paz, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Seja bem-vindo a mais uma série de estudos bíblicos, onde agora nós vamos estar estudando sobre a ordem da salvação. Você vai compreender o que quer dizer a ordem da salvação durante toda essa aula, durante todo o estudo. Nosso objetivo é ter mais ou menos 10 aulas, a proposta é ser 10 aulas, contando com essa primeira já. E ao final do estudo, eu espero que você glorifique muito a Deus, seja muito grato a Deus, por entender o que é que Deus faz na vida daquele que crê em Jesus Cristo, para que esse possa realmente gozar plenamente da salvação em Cristo Jesus. E também que você saia com um sentimento de segurança da salvação, por entender o que é que Deus está fazendo na sua vida. Esse tema, a ordem da salvação, nós vamos estar estudando ele na perspectiva da teologia reformada. Não é só na teologia reformada que existe esse tema, existe também na teologia arminiana, na teologia católica, com pequenas mudanças, algumas até grandes mudanças, mas o que interessa para nós, o objetivo desse estudo é ser na perspectiva da teologia reformada. Outra coisa que eu não vou estar trabalhando aqui, que é importante já saber para aqueles que são mais críticos, mais estudiosos, é que esse estudo não ele tem a finalidade de ser apologética ou polêmica. Eu não vou estar aqui discutindo a diferença entre o que o calvinista pensa, entre o arminiano pensa, entre o que o católico pensa. Não vou colocar essas diferenças aqui. Não tem esse objetivo de ser polêmico o estudo e nem apologético. O objetivo é de que aqueles que se interessam pelo tema da salvação estudem esse tema apenas na perspectiva da teologia reformada, da qual é a denominação que nós participamos. Então, se alguém que gosta de estudar, se aprofundar mais, de forma apologética ou polêmica, pode adquirir vários livros. Eu vou citar alguns livros de vez em quando. Então pode correr atrás dos livros, ver quais são as diferenças, mas aqui o objetivo não é esse, certo? Para nós começarmos, eu gostaria de que a gente pudesse fazer uma leitura inicial em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, onde Paulo já traz um pequeno elo que corresponde a alguns dos temas, dos títulos que nós vamos estar estudando ao longo da série. Ele vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e as que chamou, a esses também justificou, e as que justificou, a esses também glorificou. Esse último versículo fala desse elo, dessa corrente da salvação, fala da predestinação, do chamado, da justificação e da glorificação. Tem outros aspectos também dessa corrente da salvação, que é o que nós vamos estar estudando aqui. Vamos começar com uma oração, pedindo de Deus graça nessa caminhada de estudos? Pai amado e querido, te louvo e agradeço pela tua bondade e riqueza, Senhor, para conosco. Riqueza revelada em Jesus Cristo e efetuada pelo Espírito Santo. Te pedimos, ó Deus, que nossas mentes e nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra. E ao se abrir também, o Espírito ajude na compreensão, para que assim, ó Deus, essas maravilhas que tu tens realizado desde a fundação do mundo até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor, são coisas preciosas que precisamos aprender, compreender totalmente, ó Deus, para que assim realmente tu seja glorificado ao reconhecer, Senhor, o quanto tu és um Deus bondoso e amoroso e o quanto tu trabalha em prol do teu povo. Nos ajuda a compreender, Senhor, esse tema tão importante da ordem da salvação, do início ao fim, para que assim, ó Deus, de fato, a nossa fé só aumente na pessoa de Jesus Cristo, só se fortaleça a nossa fé, que confiemos mais em Ti e que saiamos desse estudo, Senhor, com ações de graça diante de tão maravilhosa salvação,
como diziam os profetas, coisa que antes nunca se viu ou se fez. Nos ajuda a compreender essas coisas. Então, que a unção do Espírito Santo, o ensino do Espírito Santo, esteja conduzindo todo o nosso estudo. Assim te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Começando, explicando sobre a ordem da salvação. A ordem da salvação é um processo pelo qual a obra de Deus é realizada, é efetuada no coração e na vida dos seus eleitos. E é importante entender que essa ordem da salvação ela é de uma característica de ordem lógica. É a lógica que nós vamos estudando, qual é a lógica dessa salvação. É importante para distinguir que ela não tem tanto a ver com cronologia, como se fosse primeiro, segundo, terceiro, quarto passo, não é? Nas nossas vidas. Ela não tem essa cronologia, apesar de que ela acontece no tempo também, né? Mas o que importa nós entendermos a princípio da ordem da salvação é que ela é uma ordem lógica, existe uma lógica nessa corrente da salvação. Então, por exemplo, ela tem um aspecto atemporal, a eleição e a glorificação, elas acontecem, digamos assim, fora do espaço-tempo nosso. Porque a eleição, como nós vamos ver na próxima aula, ela aconteceu antes da fundação do mundo. E a glorificação que acontece no final dessa era presente. Paulo fala que no abrir e fechar de olhos, nós todos seremos transformados. Isso que é a glorificação. Mas, por exemplo, como é uma ordem lógica e não cronológica, algumas coisas acontecem simultaneamente. Por exemplo, quando Deus nos chama por intermédio da palavra que gera fé em nosso coração, esse chamado ele vai acontecer junto já com a regeneração e com a justificação e conversão. Então, esse momento, essas coisas acontecem simultaneamente. Agora, existe uma lógica de como é que isso será processado. E é essa lógica que nós vamos entender sobre isso. Também, por exemplo, tem coisas que acontecem com o início e continua se desenrolando, que, por exemplo, é a nossa santificação. A santificação ela começa no momento da conversão e vai até a vinda de Jesus Cristo. E o Espírito Santo está trabalhando nessa santificação contínua das nossas vidas. Aquilo que Paulo diz que Deus há de continuar a boa obra a qual começou em nós. Né? Outra coisa que acontece também de forma processual na nossa vida é a perseverança dos santos. Deus está trabalhando para que os santos perseverem na fé, não desfaleçam na fé, não caiam. E claro que nós vamos entender tudo isso de forma melhor quando for abordar cada um individualmente. Nós vamos, a partir da próxima aula, estudar individualmente cada um desses para entendermos bem. Vamos abrir a Bíblia, é importante sempre estar com a Bíblia aberta, é importante a gente mergulhar na Bíblia para entender todas essas coisas e dirimir também muitas dúvidas que surgem a respeito disso. Discutir sobre a salvação na perspectiva reformada, ela exige muita reflexão bíblica, porque realmente tem temas que é difícil de compreender, mas se existe base bíblica, nós temos que estudar essas bases bíblicas e assim compreender melhor todo esse texto. Ainda para esse início introdutório, que é esse primeiro vídeo, é importante nós entendermos duas coisas muito importantes. É que a salvação ela é de ordem objetiva e de ordem subjetiva. Não é? E nessa questão da ordem subjetiva e objetiva e subjetiva, nós vamos entender algumas coisas. Por exemplo, objetivamente, a nossa salvação acontece na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo não morre na cruz do Calvário. Ali está acontecendo a justiça de Deus, uma justiça que Deus esperava do povo, do seu povo, mas o seu povo não cumpriu essa justiça. Aí Jesus vem, ele cumpre toda a justiça. Aí ele morre na cruz do Calvário. A morte de Jesus, que é de um justo, faz com que seja imputada a justiça dele naqueles a qual o Senhor está salvando. Então essa justiça imputada, ela cai a todos nós que cremos em Cristo Jesus. Então essa é a objetiva, porque objetivamente, Jesus realmente ele veio a essa terra, morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus gera justificação.
Então essa é a parte objetiva. Mas o que acontece na parte depois da conversão? Aí vem a parte subjetiva, que é aquilo que Deus realiza no coração dos eleitos, né? E também acontece um pouco antes, essas questões no próprio processo da conversão. E o que acontece então depois da conversão? Qual é o nosso papel? O que nós temos que fazer? É aí que vem a questão da teologia reformada e da salvação nessa perspectiva. É que toda a salvação nossa, ela recai não no que o homem faz, mas no que Deus faz no homem. E aí é importante porque a gente já vai aqui tirar de escanteio para duas coisas que é a forma como muitas pessoas respondem ao que fazer depois da conversão. Por exemplo, você tem aqueles que são os nominianos. Os nominianos são aquelas pessoas de nomos, né, que quer dizer lei, são aquelas pessoas que viram legalistas. Depois da conversão, elas entendem que elas têm que obedecer paulatinamente a Bíblia, ser fiel completamente a ela, porque se você peca em qualquer uma dessas coisas, você perde a salvação, né? E a teologia reformada, ela crê de que a nossa salvação ela não se perde mais. Deus trabalha em nós para que nós não venhamos a perder a salvação. Nós vamos compreender melhor isso quando formos falar sobre a perseverança dos santos, né? Então esse é um ponto que a teologia reformada, na ordem da salvação, já tira, né? De que a gente tem que ser legalista, ser uma espécie de fariseu, aquela coisa toda. Não quer dizer que a gente não tenha que obedecer a palavra. Nós vamos entender que até para obedecer a palavra, né, existe uma ação de Deus em nossas vidas. Aí nós vamos compreender isso ao longo dos nossos estudos. Vai ter um vídeo só para falar sobre essa questão de como é que Deus opera em nós para que nós possamos obedecer a sua palavra, né? Segunda coisa que também nós temos que já resolver agora nessa primeira aula sobre o que fazer e como responder depois da conversão de Cristo Jesus é a respeito dos antinomistas. Os antinomistas já são aqueles que, diferente dos nomistas, eles acham que a gente pode já viver de qualquer jeito, né? Ou seja, antinomista quer dizer aqueles que são anti a lei. E essas pessoas, elas vivem uma espécie de liberalidade, que pode viver de qualquer jeito, não precisa se preocupar, porque já está salvo mesmo, né? E também isso é um outro erro. O nomismo é um erro, o antinomismo é um outro erro. São dois extremos muito grandes, né? Paulo fala sobre isso aos Gálatas e diz assim que não useis da liberdade, né, para você viver aí de uma forma com libertinagem, essas coisas todas. Não é nada disso, né? Lembra-se que Jesus fala, por exemplo, de que a árvore se conhece por meio do fruto. João Batista, um pouquinho antes de Jesus, dizia assim, mostrar os frutos dignos de um arrependimento. Ou seja, então tem todo um padrão de vida. Paulo fala isso aos Efésios também, que ele roga para que nós venhamos andar conforme convém aos santos, né? Então não é nem ser nomista ou ser legalista, vamos usar a expressão que é mais compreensível, né? Nem ser legalista e nem ser antilegalista. Não é esses extremos, mas ser aquilo que Deus quer de nós e que Ele processa nas nossas vidas. Porque a nossa teologia reformada, dentro desse processo da ordem da salvação, nós temos um nome para isso que é chamado de monergismo. Para entender o monergismo, vou falar primeiro o que não é monergismo, que é o sinergismo. Sinergismo é a teologia que defende que a salvação ela acontece com uma parte sendo obra de Deus em nós, a outra parte nós também respondendo a Deus. Então, ficava aqui a garantia de uma salvação fica meio 50%. Ou seja, fica 50% garantia da parte de Deus, mas tem o nosso 50% que pode nos comprometer. Isso é o sinergismo, é que a salvação depende de Deus e de nós, né? Já o monergismo, que é o que nós calvinistas e reformados pensamos, defende que a salvação, do começo ao fim,
da eleição e glorificação, que é o que nós vamos estudar. Ela é uma obra completa de Deus. John Murray tem um livro muito interessante que ele fala sobre a redenção consumada e aplicada, né? Ou aplicada e consumada, não lembro agora direito. Mas é essa ideia de que a redenção ela é aplicada e consumada totalmente por Deus, do início ao fim. Nós somos o beneficiário dessa salvação. Por isso que é graça de Deus, por isso que é favor imerecido de Deus. E se dependesse de nós, nós correríamos um sério risco de realmente não conseguir ser salvo, porque o ser humano ele não consegue obedecer completamente toda a lei de Deus, né? Mesmo com a ação do Espírito Santo em nós, ainda assim, de vez em quando, nós temos nossas recaídas, porque tem nossa personalidade, nosso temperamento, todas essas coisas aí, acaba ferindo algumas das coisas que Jesus coloca para os seus, né? Então, se dependesse de nós, como pensa o calvinismo, né, como pensa o agostinianismo, inclusive, porque o calvinismo puxa muito lá de Agostinho de Hipona. Então, se dependesse de nós, com certeza a gente teria muita dificuldade de ser salvo. Mas aí, para que a salvação fosse garantida, o próprio Deus trabalha por nós. Por isso que você vai ter texto que Jesus diz o seguinte: aqueles que o Pai deu a ele, ninguém atirará mais na mão dele. Está aí lá em João capítulo 10, eu convido você a abrir lá. João capítulo 10, a partir do versículo 27, que diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me conhecem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, nesse texto, Jesus garante de fato de que as suas ovelhas não perecerão. Isso é uma garantia total da salvação. Agora, aí a gente precisa entender duas coisas ainda nesse vídeo, né? Nessa aula, antes de a gente passar para a próxima aula sobre a eleição, que é a atuação do Espírito Santo e a nossa união com Cristo, né? A salvação ela tem muito a ver com a obra do Espírito Santo nos crentes, porque o Espírito Santo ele é o executor da salvação aqui na Terra, né? O Pai, ele foi o nosso Criador, o Filho, o nosso Redentor, e o Espírito Santo é aquele que executa a nossa salvação total, né? É uma obra da Trindade completamente nas nossas vidas. E aí, vamos ver alguns versículos para entender como é que o Espírito Santo está agindo em prol dessa salvação. É claro que eu vou só ler alguns textos hoje, sem explicar muito, porque quando for estudar cada passo dessa ordem lógica, aí a gente vai retornar alguns textos e explicar melhor para que nós possamos compreender tudo isso. Mas, por exemplo, o Espírito Santo, por ser dispenseiro da graça e executar a graça da salvação em nós, ele é aquele que nos lava, nos santifica e nos justifica de todos os pecados. Por exemplo, está aí em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, dizendo assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, 11, fala de nós somos lavados, santificados e justificados. Também o Espírito Santo é responsável pelo nosso novo nascimento. O novo nascimento também é chamado de regeneração. Nós temos Jesus falando sobre isso a Nicodemos e Paulo a Tito. Jesus falando a Nicodemos está lá em João, capítulo 3, versículos 5 a 7, que diz o seguinte: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aí Paulo fala a Tito o seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então você tem o novo nascimento e a regeneração sendo efetuada pelo Espírito Santo.
Também o Espírito Santo ele é o responsável pela conversão, né? Ele é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus fala isso aos discípulos lá em João, capítulo 16, versículos 6 e 8, que diz o seguinte: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá para vós outros. Se, porém, eu for ir, eu vou-lo-ei e enviarei. Né? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Né? João 16, 7 e 8. Então, ainda sobre a conversão, o Espírito Santo é responsável pelo arrependimento e fé nas nossas vidas. Né? Como eu falei, que é uma ação sempre de Deus, é Deus, através do seu Espírito, que quando ele vai começar o processo de salvação na vida de uma pessoa, né, o Espírito Santo ajuda nesse processo para que haja arrependimento e fé. Então, por exemplo, Atos, capítulo 11, versículo 18, diz o seguinte: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Esse capítulo aqui, 11 de Atos, é um momento em que Pedro ele tem que estar respondendo ao colegiado de apóstolos, porque ele entrou no capítulo 10, né? Ele entrou na casa de um gentio, que foi o Cornélios, né? E isso, para uma mentalidade daquela época de um judeu, era inconcebível um judeu entrar na casa de um gentio. Aí Pedro diz: foi o Espírito Santo que me enviou lá, desde a visão do lençol com os animais imundos, entendi que eu tinha que participar do que aconteceu lá na casa de Cornélio. E aí ele fala que quando pregou o evangelho, o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, e aí todos eles se converteram, se arrependeram dos seus pecados, tiveram fé. Né? E aí, quando eles ouviram isso, de que o Espírito Santo é que tinha caído sobre essas pessoas, eles interpretam então que Deus concedeu arrependimento para a vida a essas pessoas. Ainda você vai ter também Paulo falando a respeito sobre isso, quando ele diz assim, lá em 1 Coríntios 2,12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ou seja, Deus é que dá a salvação gratuitamente, perdão, fé, tudo, né? Através do seu Espírito. Ainda também Paulo em Coríntios vai falar no capítulo 12, versículo 3, assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus Cristo senão pelo Espírito Santo. Até para poder a pessoa confessar Jesus como Senhor na sua vida, como Salvador, tem que ter a atuação do Espírito Santo. Também você vai ter a ação do Espírito Santo na nossa união com Cristo, né? Onde Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 13, né? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado a beber de um só Espírito, né? Também Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, versículo 5, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também semelhantes na sua ressurreição. É o Espírito que proporciona essa unificação. Eu vou falar mais dessa unificação já, né? Ainda o Espírito também é responsável pela adoção, de nos tornar filhos de Deus. Paulo diz isso aos Romanos, no capítulo 14, capítulo 8, dos versículos 14 e 16, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado na qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, né? Então o Espírito Santo, ele nos faz filhos de Deus e também que é chamado de espírito de adoção, né? E ele testifica em nossos corações que nós somos filhos de Deus. Ainda Paulo fala também aos Gálatas a mesma coisa, dizendo: e porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, né? E ainda também o Espírito Santo é responsável nas nossas vidas, ele nos auxilia na nossa vida para que venhamos a praticar boas obras. Então você vai ter, por exemplo, Gálatas, capítulo 16 ao 23,
falando do Espírito Santo, que ele diz assim, que aqueles que andam na carne, aí fazem todo tipo de coisas que é pecaminosa. E aqueles que andam no Espírito, esses conseguem viver pelo Espírito, vivendo na prática de boas obras. A prática de boas obras, como Paulo coloca lá em Gálatas capítulo 5, nesse 22 a 23, tem a ver com o fruto do Espírito, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio, né? Então, é a graça de Deus, através do seu Espírito, que ajuda que nós venhamos a praticar essas coisas que são vontade de Deus para as nossas vidas. Sem a graça de Deus, essas coisas ficam muito difíceis. Por quê? Porque a carne é fraca. A nossa tendência é querer fazer aquilo que a carne deseja, aquilo que é da natureza pecaminosa do ser humano, né? E o Espírito, por outro lado, é aquele que nos ajuda a viver uma vida mais santa. Nós vamos estudar todas essas coisas devagarzinho, né? Cada aula vai ser uma explicação de um desses pontos. Isso é muito importante. E aí eu quero finalizar também falando da nossa união com Cristo, que é muito importante também para a nossa salvação. Então você viu até agora que o Espírito Santo é muito importante, porque ele é que executa a graça de Deus em nossas vidas para a salvação. E aí tem também agora essa questão que é importante, que é a nossa união com Cristo. Ou seja, toda a nossa salvação ela depende completamente da pessoa de Jesus Cristo e dessa nossa união com Ele. Paulo fala muito dessa união lá em Romanos capítulo 6, principalmente, né? Mas em quase todas as suas cartas ele trabalha o tempo que chama em Cristo. Toda vez que você lê em Cristo, essa ideia de que é algo da salvação que está ocorrendo em nós por estarmos ligados a Cristo Jesus, né? Por isso que é uma ideia que nós temos é o seguinte, é que fora de Cristo não há salvação. Ou seja, se você não prega Cristo, se você não tem Cristo como base para a salvação, então não existe salvação, porque a nossa salvação está toda em Cristo Jesus. E Paulo fala bastante sobre essa questão da nossa união em Cristo, em Romanos capítulo 6, principalmente, quando ele diz que nós somos também batizados na morte de Jesus. Esse é um processo que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo, ele espiritualmente, ele leva todo aquele eleito para a morte de Jesus na cruz do Calvário. Morre com Cristo Jesus na cruz do Calvário. Para quê? Para que a gente possa ressuscitar com Cristo também. Quando a gente ressuscita com Cristo, a gente ressuscita em novidade de vida. Então, por exemplo, só alguns textos lá em Romanos capítulo 6, para nós entendermos muito bem isso. Abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, a partir já, versículo 1 mesmo, né? Diz assim, que diremos, pois? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como é que te morreu para o pecado? Ele vai dizer no versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Né? Ele está fazendo a pergunta, vocês estão ignorando, né, que vocês que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte? Né? Então ele está trazendo essa realidade de ordem espiritual que acontece em todos nós. Quando é que fomos batizados na morte de Jesus? Quando o Espírito ele faz isso. Né? Tem um texto muito interessante de Hebreus, né, que Hebreus fala sobre o dízimo lá. Ele está tratando do dízimo de Abraão. E aí quando ele diz, né, que Abraão ele entrega o dízimo a quem é maior, que era Melquisedeque, né? Mas ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, por exemplo, que Levi, que também recebeu ordenação de Deus para receber dízimos, Levi pagou dízimo a Melquisedeque, né, por estar em Abraão, né, nos lombos de Abraão, ou seja, a descendência de Abraão já estava nele. E aí quando ele entrega dízimo a Melquisedeque, a descendência está entregando dízimo a Melquisedeque. Sendo que a tribo de Levi, que recebeu ordem de receber dízimos, né, e está pagando dízimo em Levi, ela só existiu mais de 400 anos depois, quase 500 anos depois, desse momento em que Abraão está fazendo isso. Né? Então, esse é um mistério muito grande, né? O mistério de que Levi pagou o dízimo a Melquisedeque nos lombos de Abraão. Aqui é da mesma forma,
Isso também é um mistério aqui para nós, de que o Espírito Santo ele nos batizou na morte de Jesus Cristo. Ele nos inseriu em Jesus Cristo lá no momento da cruz do Calvário. Aí quando Jesus morre, todos nós morremos com ele. Esse é um grande mistério, um mistério de ordem espiritual. Assim como também é um mistério de ordem espiritual, aquilo que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 2, versículo 6, de que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Né? Ou seja, eu estou aqui, você está na sua casa, mas espiritualmente falando, né, Paulo está dizendo que nós já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. E são mistérios da Bíblia, né? E nós temos que, como não tem como compreender tanto, a gente tem que pelo menos aceitar isso. Né? Versículo 4 ainda fala o seguinte: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o batismo, o batismo em água, todas essas coisas, eles são símbolos dessa morte espiritual. Né? O batismo é esse mergulhar na morte de Jesus Cristo, digamos assim. Né? Versículo 5: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Né? Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos jamais, e não sejamos mais escravos do pecado. Então ele diz aqui que nós fomos, no versículo 5, unidos na semelhança da sua morte. Nós fomos unidos em Cristo, para que quando Cristo experimentasse a morte, a gente experimentasse, mas quando Cristo experimentasse a sua ressurreição, nós também venhamos a experimentar a ressurreição, que é a novidade de vida. Nós vamos falar mais disso quando formos falar sobre a regeneração, né? Mas o que é importante aqui é entender que essa unidade com Cristo Jesus, ela é primordial para a nossa salvação. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. E todo o processo da salvação, toda a ordem da salvação, ela ocorre naqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Então isso é muito importante, entendermos, né, o papel do Espírito Santo na nossa salvação e a nossa unidade com Cristo na salvação. Então nós falamos aqui de que a ordem da salvação, ela é um processo lógico, uma ordem lógica que acontece de salvação da parte de Deus em nossas vidas. É uma obra completamente dele. Nós somos somente os beneficiários de toda essa salvação, né? E vimos também aqui que uma vez que fomos convertidos a Cristo, o que vai acontecer depois dessa conversão continua sendo obra de Deus, e sendo obra de Deus nós não temos que ser nem legalistas e nem antilegalistas. Não convém a nós ser legalista, que é aquilo que tanto Jesus criticou dos fariseus, e nem ser antilegalista, ou seja, ser libertinos. Também não tem a ver com isso. Nós vamos entender isso muito bem mais para frente, né? E também aprendemos nessa aula que a nossa salvação ela ocorre com a atuação, né, muito atuante do Espírito Santo nas nossas vidas, e também, né, aprendemos que existe uma unidade entre nós e Cristo e que a salvação ela ocorre justamente porque nós estamos em Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Na antiguidade tinha uma frase que dizia que fora da igreja não existe salvação. Mas na verdade é que é fora de Cristo que não existe salvação. Agora, é claro que aqueles que são salvos em Cristo, eles pertencem à igreja que nós chamamos de igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? É a igreja do Senhor Jesus espiritualmente falando. Esse corpo de Cristo que é a igreja, né? Nós pertencemos a ela. Se você não está no corpo de Cristo, que é a igreja espiritual, então realmente não existe salvação, né? Porque o corpo de Cristo, a igreja espiritual, é o corpo do próprio Cristo. E fora de Cristo não há salvação. E aí, para nós experimentarmos todo o processo de salvação, para a gente ver toda a ação da graça de Deus nas nossas vidas, precisamos estar em Cristo Jesus. A gente não pode cair da graça, né, que é estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essas são as coisas que nós precisamos atentar para esse início de discussão a respeito da salvação, da ordem da salvação nas nossas vidas. Não deixe de participar das próximas aulas. E uma coisa que eu queria combinar com você é o seguinte:
A partir da próxima aula, eu vou reservar algum tempinho na sala para responder algumas perguntas. Então você pode digitar uma pergunta aí abaixo nos comentários e aí eu vou tirar alguns minutos em cada aula para responder as perguntas que foi feita durante a semana anterior. Então uma coisa que eu quero combinar com você de poder responder as perguntas, assim, tirar algumas dúvidas que ficar no meio das nossas aulas, tá certo? Então Deus abençoe sua vida e que você esteja motivado para continuar conosco nesses estudos bíblicos. Deus abençoe.